Telespectadores e telespectadoras da TV Arapuã, nós temos uma entrevista daqui a pouco com o deputado federal do Partido Republicanos da Paraíba, o Wilson Santiago, que é o nosso entrevistado aqui no programa. Olha, uma pesquisa nacional revelou que 90% dos estudantes LGBTQIA+, sofreram agressões verbais nas escolas em 2024. Além disso, 96% relataram que se sentem inseguros no ambiente escolar. A violência afeta especialmente os jovens trans e travestis. Uma recente pesquisa nacional revelou que 90% dos estudantes LGBTI+, foram vítimas de agressão verbal nas escolas brasileiras no ano passado. Além disso, 34% relataram ter sofrido violência física e 86% afirmaram sentir-se inseguros no ambiente escolar. Entre estudantes trans e travestis, a insegurança alcança 93%. Esses dados apontam para uma realidade preocupante de violência e discriminação no ambiente educacional, comprometendo a saúde mental e o desempenho acadêmicos destes jovens. Como a violência verbal e física afeta o processo de aprendizado e a saúde mental dos estudantes LGBTI+. Esse processo ele vai gerar um ambiente hostil na escola, né? E esses ambientes hostis vão atrapalhar tanto no desenvolvimento emocional quanto cognitivo. Vai atrapalhar a atenção, a concentração, a produtividade na escola, vai também mexer com a autoestima do aluno. Então, ele não vai se sentir tão produtivo, não vai se sentir tão capaz de aprender, de produzir, de fazer, de participar das propostas pedagógicas, atrapalhando o aprendizado e, às vezes, até evitando de frequentar a escola. Quais os sinais podem indicar que estudante está sofrendo um bullying ou discriminação na escola? Você pode ficar atento à questão da produtividade escolar. Se ele está tendo um baixo desempenho, esse baixo desempenho ele precisa ser investigado para entender o que é que está acontecendo. Se é de fato uma dificuldade na aprendizagem ou se são outros fatores que estão atrapalhando o processo de aprendizagem. De que maneira a escola pode promover um ambiente mais inclusivo e seguro? A escola ela tem essa participação na responsabilidade da formação de bons cidadãos, de pessoas que tenham desenvolver através da aprendizagem, através da conscientização, através de palestras do conhecimento da diversidade, o respeito, a empatia com o outro. Então, tornando essa escola um ambiente mais agradável, mais acolhedor e, vamos dizer, contribuindo para a formação de bons cidadãos. E, portanto, inclusive, ainda vivemos em uma sociedade que tem esse tipo de comportamento, que é um comportamento de não respeitar a questão de uma escolha do próximo. Você sabia que chorar pode ser muito mais do que um simples ato de emoção? Uma resposta natural do nosso corpo que pode, inclusive, ajudar a aliviar o estresse, processar sentimentos e até proteger a saúde física e mental. O Abner Caetano conversou com um especialista. O ato de chorar é um mecanismo natural do corpo para liberar emoções, regular o estresse e até proteger a saúde física. Quando falamos de choro, não estamos falando apenas de tristeza. Mas tem gente que chora de alegria, de alívio e de orgulho. O choro, na verdade, ele é um mecanismo de expressão de uma emoção, né? De um sentimento. O sentimento já está lá, a emoção já existe. O choro, ele só é a expressão disso. Quando a gente reprime choro, quando a gente coloca as emoções lá para debaixo da gaveta, a gente está impedindo que o nosso corpo tenha uma resposta que é fisiológica. Então, o choro, ele é sim necessário. Ele não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. A pessoa que dá conta de expressar os seus sentimentos, ela é muito mais forte emocionalmente falando, que ela consegue aceitar quem ela é, aceitar as suas particularidades, né, e conseguir demonstrar isso no meio de uma sociedade
que não valoriza, né, esses momentos corajosos, é sim um ato de muito esforço. Quando a gente chora, como eu falei, a gente está expressando as nossas emoções. E isso faz muito sentido para o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico é um sistema que está, né, no nosso cérebro, e ele é composto por muitos organismos dentro do nosso cérebro. E quando a gente expressa o nosso choro, esses organismos eles têm espaço para poder se aliviarem, ele tem espaço para liberarem os neurotransmissores que eles precisam liberar, e para a gente aparece como se fosse uma sensação de alívio. Tem gente que depois de chorar, ela consegue experimentar um espaço de paz, um momento de paz que até adormece. Essa informação do Abner Caetano. Vamos a Brasília com Napoleão de Castro. Napoleão, como é que está você? Tudo bem? Boa tarde, querido. Bruno, cumprimentar o nosso telespectador nesta sexta-feira. A equipe Band Arapuã volta de Brasília. A gente fecha a nossa semana de acompanhamento político aqui direto da capital federal. Semana marcada por um enfrentamento muito forte entre situação e oposição no chamado projeto de anistia lançado pelos deputados do PL e da oposição em relação àqueles atos do 8 de janeiro de 2023. Ontem, antes de embarcar para Roma, o paraibano, o presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, disse que não há sondamento, não tem pressa na apreciação dessa matéria e que ela não vai atrapalhar a agenda econômica do país. Hugo admitiu até a perspectiva de colocar um novo texto em apreciação, segundo ele, mais adequado à realidade dos fatos do 8 de janeiro de 2023 e outros, já que será uma lei, que porventura venham a acontecer no país. E a semana aqui em Brasília foi de mobilização dos vereadores, a 24ª Marcha dos Vereadores em todo o país. E nesta sexta-feira, nossa equipe em Brasília traz a fala do senador veneziano Vital do Rego, que esteve em audiência com o ministro das Cidades e vários temas de municípios paraibanos puderam ser tratados. Além desse viés, desse braço de investimentos na área de habitação, principalmente popular, os investimentos de drenagem, macrodrenagem, e nós apresentamos ao ministro Jader. Foi muito importante porque consolida, e eu faço questão sempre que posso, levar a conhecimento dos nossos companheiros que fazem o Ministério ou os Ministérios da República, os nossos parceiros, prefeitos, vereadores, como estamos a tê-los aqui nessa semana. Veneziano destacou também a mobilização dos vereadores nesta semana na 24ª Marcha à capital federal. E aí eu falo, por ter sido vereador durante 8 anos, eu sei exatamente o quanto importante foi para a Constituição, para a formação política e o quanto me ajudou no parlamento para que nós pudéssemos chegar hoje a representar o estado da Paraíba como senador da República. Fiz questão, ainda nesta data, estou a recepcionar, pelo menos desde segunda-feira até hoje, algo em torno de 80, 100 vereadores de diversos municípios estiveram conosco, tratando sobre demandas que são muito justas, que são muito legítimas e que fazem parte do papel constitucional, das funções constitucionais que os vereadores têm. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Obrigado, Napoleão. Um rápido intervalo comercial, eu volto já com o deputado federal Wilson Santiago.